Seja muito bem-vindo, profissional de RH. Esse é o Gflow, a plataforma onde você vai ter a gestão dos seus indicadores, dos dados, do seu efetivo, do seu RH, de uma maneira muito mais assertiva e intuitiva e com um rápido roadmap de implementação. Então, em apenas 90 dias, você já começa a gerenciar os seus indicadores a partir da plataforma do Gflow. Se você não me conhece, meu nome é Alexandre Pereira, sou profissional de RH há mais de 20 anos e desde 2018 venho implementando projetos de People Analytics com o Power BI e outras ferramentas, e agora lancei a minha plataforma, a Gflow, para ajudar você, profissional de RH ou consultor de RH, a ter uma gestão de RH mais leve, mais intuitiva, sem ficar atolado em um monte de planilhas, arquivos, papéis, porque muitos profissionais de RH continuam ainda atolados nas tarefas, nos papéis, na burocracia, e o Gflow veio para te livrar desse problema. Então, vou fazer com vocês aqui um overview da plataforma e depois apresentar a metodologia de implementação do Gflow. Fica até o final, que se você é um profissional de RH, um consultor de RH, eu vou deixar um presente para você que quer implementar um RH mais estratégico, uma atuação mais estratégica no RH, gerando para você, profissional de RH, uma percepção de valor maior e também uma valorização profissional. Então fica até o final que eu vou te dar um presente. Então, o Gflow ele parte do princípio de um diagnóstico do seu status atual do RH. Então você vai acessar a plataforma aqui e vai realizar um diagnóstico gratuito, tá? Não precisa gastar nada para fazer esse diagnóstico e nem tem compromisso nenhum. Você vai responder 20 perguntas, baseando aqui numa gradação de 1 a 5 o status dessa informação. Então, por exemplo, estrutura de dados. As informações de RH, como cadastro, cargo, centro de custos, estão organizadas e padronizadas? E você dá uma nota para essa pergunta, você vai responder 20 perguntas, depois ele vai te dar um diagnóstico com auxílio de inteligência artificial do status atual do seu setor de RH, da sua gestão de pessoas, e aí a partir desse diagnóstico você pode tomar ações, incluindo a implementação da metodologia Gflow. A gente faz uma proposta como um terno de alfaiate. A partir do seu diagnóstico, eu formato uma proposta de acordo com o tamanho da sua empresa, do status atual da sua gestão de RH, para que seja mais assertiva e intuitiva possível. Nada de produto de prateleira. Nós vamos ajustar a proposta de acordo com o seu momento e com a sua necessidade e o tamanho da sua organização. Qual o resultado que isso vai produzir para você? Depois da implementação do método Gflow, a sua empresa vai receber esse produto, essa plataforma, esses indicadores, esses dashboards, esses relatórios. Então aqui você conta com uma infinidade de informações para que a sua atuação como profissional de RH seja muito mais assertiva, muito mais intuitiva e muito mais estratégica. E lembre-se, o que as empresas precisam de você como profissional de RH é que você seja estratégico, que você entenda do negócio e gere resultados para a organização. Então, quem já me conhece, conhece o meu template de Power BI, muito famoso, muitas empresas já implementaram aquele template, e o projeto aqui do aplicativo é bem similar com o template. Nós temos uma visão geral aqui, que é como se fosse a página inicial do template, com os principais indicadores para a empresa já ter ali um overview do status atual. Aqui a pessoa, o profissional ou o diretor, quem estiver acessando o aplicativo, vai poder ver a distribuição do seu headcount, alguns insights, como por exemplo, qual o crescimento de um mês para o outro, de um trimestre para o outro, de um ano para o outro. Também a distribuição desse headcount por tempo de casa, por faixa salarial, o seu índice de turnover, o seu status atual das cotas de PCDs, PNEs, né, de aprendizes e até mesmo do SESMIT, se a sua empresa tiver essa demanda, e um resumo da evolução da hora extra, comparando sempre o ano anterior e o ano atual, a mesma coisa para absenteísmo. Além disso, nós temos análises específicas dos indicadores, dos principais indicadores. Por exemplo, o headcount, uma distribuição
por todas as dimensões possíveis dentro da sua organização do headcount. Então aqui você consegue ver, ter o filtro por empresas, de maneira global, se você trabalha num grupo de empresas, você consegue ver a evolução ou a variação mensal desse indicador, consegue inclusive gerar um insight, um relatório, um mini relatório executivo a partir da inteligência artificial, com base nos filtros, nos dados que você está visualizando no momento. Então, se eu pegar aqui a empresa G-Power Hub, eu tenho aqui os indicadores só dessa empresa, inclusive com a evolução desse headcount e uma linha de tendência para você analisar, e eu posso ver aqui e gerar os insights para que a inteligência artificial entenda os meus indicadores e traga para mim aqui um insight para eu entender como que é o comportamento do meu headcount e, inclusive, gaps que eu preciso dar atenção. Além disso, você estratifica esse headcount por empresa, filial, local, centro de custo, cargo, diversidade, um painel de diversidade, raça e cor, faixa etária, estado civil, distribuição por escolaridade, por faixa salarial, por tempo de retenção. Então, é uma infinidade de informações para você gerenciar o seu efetivo da maneira correta. Além disso, nós temos análise de turnover, da cota trabalhista, das cotas trabalhistas, como PCD, aprendizes e SESMIT, um relatório de transparência salarial para você ter todo mês uma prévia daquele relatório que o governo exige, uma página só de auditoria salarial para você ver como que está a isonomia dos colaboradores no mesmo nível, no mesmo cargo, uma análise da sua massa salarial para você entender como está a distribuição da sua massa salarial, uma página de análise do período de experiência para você entender quantas pessoas estão no período de experiência, quantas vão vencer nos próximos dias e poder ter uma gestão mais efetiva disso. O mesmo para aniversariantes do mês. Eu costumo dizer que esse é um indicador que parece simples e inofensivo, mas se a empresa, por exemplo, tem uma política de day off, ela tem que estar muito atenta a isso para não perder força de trabalho no momento estratégico. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, a maior concentração de profissionais, de colaboradores tendo aniversário é numa terça-feira. Esse dia é o melhor dia para dar folga para as pessoas. As empresas que têm uma política de day off têm que estar muito atenta a isso para não correr o risco de, num dia estratégico da empresa, perder força de trabalho por uma política simples de RH. Então, aqui você tem uma gestão efetiva dessas informações. Além disso, uma análise do seu quadro. Quanto que está previsto para determinado cargo, em determinada empresa, em determinada filial? Como que está a realização disso? Aqui você consegue enxergar como está a distribuição de cada um desses cargos, inclusive entendendo como está a realização desse quadro de pessoal da sua organização ou até dos seus clientes, se você for um consultor de RH. Além disso, nós temos a gestão orçamentária para você entender como que está a previsão e a realização de custo. Às vezes você está atendendo o seu headcount, mas o salário praticado já não está mais de acordo com o que você orçou, ou você está pagando hora extra, gratificação, algum prêmio, algum adicional, e está gerando um desvio orçamentário. Um forecast de headcount, tanto num formato de gráfico de linha, como num formato de matriz, para você entender o comportamento, a evolução do seu efetivo, do seu headcount, ao longo de toda a história dos seus dados, da sua empresa, da sua organização. Perceba que todas as páginas você tem a opção de exportar as informações para Excel, para PDF ou para imagem, caso você precise compartilhar essa informação com alguém fora do sistema. O Gflow é uma plataforma, depois de implementada a metodologia, você tem acesso a essa plataforma e consegue compartilhar com outros usuários de uma maneira muito simples, intuitiva, sem aquela burocracia do Power BI. O usuário entra aqui com a conta dele, você diz o que ele tem acesso ou não, e ele passa a ter acesso pelo celular ou pela web em qualquer dispositivo, sem nenhuma dificuldade ou barreira de entrada que possa inibir a difusão da cultura data-driven aí na sua organização.
tá? Então você pode inclusive definir perfis, pessoas que vão poder interagir com os dados, como editar informação, fazer inputs, ou simplesmente alguém que precisa visualizar um relatório específico, uma página específica, você tem essa liberdade aqui dentro da GFlow. Além disso, nós temos as análises de horas extras, de absenteísmo, com todos os detalhes, com todas as informações que você precisa para ter uma gestão efetiva desse indicador. Então, basta filtrar o ano aqui, você já tem as informações estratificadas, podendo inclusive navegar aqui pelos dados até o nível de relatório mesmo, de ter o nome da pessoa, o mês que ela fez a informação, a partir da interação com os visuais. Então, quero ver só os motoristas que têm mais de 10 anos de empresa e com mais de 50 anos de idade. Pronto, aqui você filtrou só os motoristas que atendem a todos esses requisitos aqui do filtro. Quer limpar, basta clicar aqui, você limpou, você tem todas as informações novamente. Bacana, né? Tenho certeza que você, profissional de RH, está pensando agora qual o presente que eu vou dar a você para que você possa ter essa poderosa ferramenta, essa plataforma à sua disposição. Se você se inscrever pelo link que está na descrição desse vídeo, fizer o diagnóstico aqui dentro da plataforma, você vai receber um voucher de 30% de desconto, tanto no valor, no investimento de implementação, quanto nas mensalidades dos 12 primeiros meses aqui da plataforma GFlow. Então, você vai conseguir implementar a metodologia GFlow com um desconto de 30% e ainda vai ter 30% de desconto nas mensalidades no primeiro ano de utilização da plataforma GFlow. Gostou? Então, procura aqui no link do vídeo esse código, usa ele no seu diagnóstico e eu vou fazer um contato com você para te passar a proposta já com esses descontos para que você comece ainda hoje a utilizar a metodologia GFlow e ter resultados como esse. Até lá!